Olá, queridos, como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Gostaria de compartilhar uma palavra da parte de Deus. Eu quero falar de um tema muito interessante que a gente deve tomar cuidado. Eu quero primeiramente abrir a minha Bíblia, que se encontra no livro do médico Lucas, capítulo 7, versículo de número 41. Nós vamos estar lendo em dois lugares, na medida que vamos ministrando aqui, nós vamos para o outro texto, que se encontra em Samuel. Mas agora aqui na parábola diz assim, 7:41. Um certo credor, quando fala um credor é um agiota, né? Um agiota. Agiota, todos sabem que é aquele que empresta dinheiro. A um certo credor, vamos ler no português, um certo agiota tinha 2 devedores, que são as pessoas a quem lhe havia emprestado dinheiro. Um lhe devia 500 dinheiro. Para quem não sabe, 500 dinheiro naquela época, trazendo para hoje para nosso tempo, é cerca de 20 mil dólares na moeda de hoje. E o outro 50, é cerca de 2 mil dólares, no 42. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe ambos. Refere-se ao agiota cancelando as dívidas. Você está entendendo, querido? Essa parábola de Jesus? Então ele disse, pois qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse, tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu, esta mulher, entrei em tua casa e não me deste água para meus pés, mas esta regou meus pés com lágrima e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele que pouco é perdoado, pouco ama. E ele disse à mulher, os teus pecados te são perdoados. Querido, é muito interessante quando se fala de Jesus. Jesus, ele é o exemplo a ser seguido. No entanto, que a Bíblia ela diz que ele nos deixou exemplo para que sigamos as suas pisadas. Ele nos deixou exemplo para que sigamos as suas pisadas, para que o imitamos ele, para que procedemos no dia a dia da forma que ele procedeu. Então aqui nós estamos vendo Jesus ele fazendo uma parábola de um agiota, a qual 2 homens deviam para ele, e ele perdoou a dívida desses 2 homens para continuar tendo amizade com esses 2 homens. Olha só,
ele perdoou a dívida desses dois homens. A palavra aqui no original, ele resgatou o vínculo que ele tinha com esses dois homens. Ele resgatou o vínculo, porque esses dois homens não podiam pagar essas dívidas. Um devia 500 dinheiro, que na moeda de hoje era 20 mil dólares, na moeda de hoje, e outro devia 50, que na moeda de hoje era 2 mil dólares e 42. Eles não tinham como pagar. Não tinha. E ele perdoou a dívida dos dois. Ele perdoou tanto a dívida do que devia menos, como a dívida do que devia mais. Eu vou repetir de novo. Ele perdoou da mesma forma, com o mesmo coração. Ele perdoou tanto a dívida do que devia mais, como a dívida do que devia menos. Você percebeu que muitas vezes o ser humano, a vivência dele com o próximo é de tomar lá da cá. Como tomar lá da cá? O próximo faz o bem para ele e ele faz também. É assim o nosso viver. Se alguém faz o bem para nós, a gente vai e faz o bem para mim. Mas se aquela pessoa que acabou de fazer o bem para nós, que a gente vai e faz o bem para ela, se ela pisar no nosso pé após o bem que ela fez, a gente vai lá também e pisa no pé dela. Então é um tarde de tomar lá da cá. E observe que esse agiota perdoou tanto a dívida maior como a menor. Você já viu pessoas dizer assim, ó, dessa vez não dá para mim te perdoar. Você pisou na bola demais comigo e já é a 4ª vez. Você pisou na bola, não dá. Da outra vez eu te perdoei, mas o que você fez agora não tem perdão. Você está entendendo? Quer dizer, o ser humano eleva o nível da decepção a qual ele recebeu, sugerindo que pelo nível dolorido a qual a decepção causou nele, ele não pode dar o perdão para o próximo. Mas aqui esse agiota, ele perdoa a dívida de 2 devedores, resgatando assim o vínculo da amizade com esses dois. Aí ele perguntou para Simão, quem o amou mais? Eu chego até a arrepiar, ó. Desde ontem que Deus tocou para colocar essa mensagem aqui, mas já foi dando a hora do almoço, minha mulher tinha preparado o almoço e não quis colocar essa mensagem. Mas aí Deus continuou tocando para colocá-la. E aqui está a mensagem. Aí ele perguntou para Simão, quem você acha que amou mais? Você já vai perceber aonde eu vou entrar. É muito sério o que eu vou falar aqui. Se eu fosse dar um tema para essa mensagem, seria 2 tópicos. O primeiro seria uma pessoa, ela só vai aprender a ter misericórdia quando ela precisar de misericórdia. Ó, outra vez. Uma pessoa só vai aprender a ter misericórdia quando ela precisar de misericórdia. Até ela não precisar da misericórdia, até ela não tiver numa situação precável contra a moral dela, que encurrala ela, que deixa ela sem saída, aonde alguém chega e usa de misericórdia com ela, só assim ela vai aprender a ter misericórdia.
É por isso que uma pessoa a qual nunca dependeu de ninguém, a qual nunca passou necessidade financeira, a qual nunca ficou com a enfermidade a qual alguém chegou e saldou uma dívida que ela tinha de remédio. Essa pessoa não vai ter misericórdia com ninguém. Porque se sempre deu certo as coisas para ela, se ela nunca dependeu de ninguém, ela não entra na casa de ninguém para tomar um café. Ela gosta que as pessoas vão na casa dela, que as pessoas entram, que as pessoas jantam, que as pessoas dependem dela só. Mas ao chegar na porta da residência de uma pessoa, a pessoa fala, entra, toma uma água, vem, toma um café. Não. Ela nunca quer depender de ninguém. Ela não aceita ser ajudada por ninguém. Então, quando alguém precisar até mesmo da ajuda dela, ela pode ajudar, mas ela vai criticar. Se ela nunca ficou desempregada, se ela conhecer alguém que está com as portas fechadas e essa pessoa precisar dela, ela vai falar assim, ó, eu tenho 2 trabalhos, eu me esforço, eu faço isso, eu faço aquilo, e essas pessoas ficam aí, não se esforçam, não vou ajudar. Não vou ajudar. Você está entendendo? Então é por isso que com Deus, não houve um homem de Deus na Bíblia, a qual Deus usou com autoridade, a qual não teve um trauma na sua vida, a qual precisou completamente de Deus para saber que nós somos alguma coisa pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Quando alguém é perfeito em si mesmo, vai se tornar uma máquina, vai se tornar um computador. Não vai ter misericórdia, não vai aceitar erro, não vai aceitar vacilo. Então ele perguntou, quem se sentiu mais amado? Quem se sentiu mais amado? Simão respondeu, com certeza foi aquele a qual foi mais perdoado. Qual foi mais perdoado, querido? Aquele a quem mais perdoou. Jesus disse, julgaste bem. Qual? É o que devia mais. Ou ele devia cerca de 20 mil dólares. 20 mil dólares. O outro ainda devia menos, mas o que devia mais ficou mais agradecido, sim ou não? Vamos supor que esse que devia mais era um homem sem misericórdia. Porque se você for misericórdia, Deus diz assim, ó, para Abraão, terei misericórdia com quem tem misericórdia. Se eu e você tiver misericórdia quando uma pessoa ela agir com a gente de uma forma desonesta ou talvez ela não conseguiu cumprir algo que ela nos prometeu, se nós agir com misericórdia, com certeza um dia nós vamos se encontrar numa situação a qual necessitamos de misericórdia. E Deus vai colocar alguém na nossa frente que tenha misericórdia de nós. Aí a gente vai lembrar, como foi bom aquela vez agir de misericórdia, como foi bom aquela vez ser bondoso, como foi bom aquela vez ser um pacificador. Olha agora a situação que eu tô, e do nada surgiu essa pessoa perguntando para mim se eu aceito que ela faça isso para mim.
E saiba que aquele que aprendeu a saber o que é misericórdia, ele não é orgulhoso. Ele vai aceitar ajuda. Porque você já percebeu que até Jesus pediu ajuda psicológica para os discípulos? Jesus estava no jardim do Getsemane e a alma dele estava angustiada. Os discípulos ficaram um pouco perplexos, porque Jesus disse para eles: ficai aqui e orai comigo. O Mestre, o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, o Todo-Poderoso. Ele disse: ficai aqui e vigiai comigo. A minha alma está angustiada até a morte. Então Jesus, ele precisava de companhia psicológica. Agora, se até Jesus pediu ajuda, se até Jesus, diante dos discípulos, ele se humanizou, mostrando que estava aflito, mostrando que estava com a alma angustiada, porque ele iria ser entregue aos malfeitores e receberia a morte da cruz. Ele pediu ajuda para os discípulos. E nós que somos ser humano, muitas vezes não queremos mostrar fraqueza. A gente acha que se a gente pedir ajuda para alguém, a gente vai estar mostrando fraqueza. Principalmente líderes. Os líderes que lidera, a qual está na liderança, ele fala: eu não posso falar isso para o meu liderado. Se eu falar para os meus liderados que eu estou sem arroz na lata, vai ficar ruim para mim. Mas ele aguenta, mas ele tem filho pequeno em casa e necessita do alimento. Mas muitas vezes os filhos sofrem a consequência porque ele é soberbo, porque ele não quer mostrar que precisa de ajuda, porque ele não quer mostrar que precisa de um botijão de gás, porque ele não quer mostrar que ele precisa de uma cesta básica, porque ele sempre ajudou. É ele aprendeu que ele tem que ajudar, mas ele não carece ser ajudado. Mas olha aqui, ó, o que mais foi perdoado é que amou, porque é assim que acontece. Nós viemos desse mundo e aceitamos Jesus como Salvador da nossa vida, e a libertação e a preparação, ela não vem no primeiro dia. A Bíblia fala que a preparação, ela vem até a vinda de Cristo. Isso significa que aos poucos vamos sendo mortificados, que aos poucos vamos morrendo com Cristo, que aos poucos vamos sendo treinados, porque perfeito não é sem defeito, perfeito é ser maduro. Quando alguém é maduro, ele aprendeu a não criticar, ele aprendeu a perdoar, ele aprendeu a aceitar o perdão, ele aprendeu a aceitar a desculpa. Veja que o irmão de Jesus, Tiago, disse: para que não tenha falta de nada. E de repente alguém diz: mas eu não tenho falta de nada, eu tenho 2 carros na garagem, eu tenho um salário de 10 mil reais por mês. Eu tenho um plano de saúde de R$1.000. Eu tenho uma conta bancária abastável. Eu não tenho falta de nada, querido. A Bíblia, quando o Tiago relata isso, ele não fala ter falta de nada da terra. Porque talvez da terra nós não temos falta de nada, mas do céu a gente tem falta de tudo. Quando precisa perdoar, a gente bate de frente. Quando precisa amar, a gente não ama. Tá faltando tudo de cima. Temos tudo de baixo, mas falta tudo de cima. Porque não conseguimos ter misericórdia. Porque não conseguimos perdoar. Porque a pessoa que foi traído pelo marido,
não consegue perdoar. O perdão dela é limitado. O perdão dela só perdoa pecado pequeno. Eu quero dizer para você que não existe pecado grande nem pecado pequeno. Porque se você pegar um ovo, você pega uma dúzia de ovo e coloca tudo dentro do liquidificador. E pega um único ovo dessa dúzia, você põe 11 ovos dentro do liquidificador. E um ovo só está estragado. Você joga dentro do liquidificador e você bate. Porventura esse ovo estragado não vai corromper todos os outros, você vai ter que jogar tudo fora. Assim é o pecado pequeno. Tanto o pecado grande quanto o pecado pequeno é pecado. É pecado. Mas às vezes existe um nível de perdão. O meu perdão não perdoa traição. O meu perdão não perdoa quem pratica adultério. O meu perdão não perdoa quem pratica outras coisas morais. Então esse perdão não é de Deus. Então esse perdão é na sua força própria. Porque o perdão de Deus, o amor de Deus é agapau. O amor de Deus é agapau, não é filéu. Você está entendendo? O próprio Jesus, quando ele disse para Pedro, você me ama, agapau? Jesus disse para Pedro 2 vezes, você me ama, agapau? Agapau é um amor incondicional, um amor profundo, uma entrega total. Olha só, é muito lindo isso. Então Jesus disse para Pedro, tu me ama, agapau? Pedro disse, eu te amo, filéu. Filéu é um amor mais fraternal, de amizade, de carinho, mas não necessariamente incondicional. Então Jesus, por 2 vezes, Pedro, tu me ama, agapau? Pedro falou, eu te amo, filéu. Tu sabe, Senhor, que eu te neguei. Aí ele de novo, Pedro, tu me ama, agapau? E Pedro foi sincero, novamente, falou, Senhor, tu sabe de tudo. Sabe o que eu vejo aqui? Pedro não mentiu quem ele era. Ele já tinha, todo aquele tempo, Jesus falou assim, tu vai me trair, tu vai me negar. E ele falava que não, porque ele não sabia a capacidade dele. Por isso que eu falo, não adianta eu e você falar quem nós somos. Sabe quem vai nos classificar? São as decepções. Ela vai dar uma nota para nós. Nós merecemos uma nota A, uma nota B e uma nota C. Pedro dava uma nota A para ele. Pedro dizia para Jesus, ainda que te neguem, eu vou contigo até a morte. Mas quando a decepção chegou, a decepção classificou Pedro com um B ou um C. E agora Jesus perguntava para ele, tu me ama, agapau? Ele falava, eu te amo, filéu. Ele era sincero. Ele falou, Senhor, não adianta eu me enganar. Eu já me enganei achando que eu te amava, agapau. Mas eu percebi que eu era apenas filéu. Porque a palavra original para um amor incondicional é agapau. E a palavra original para um amor fraternal no grego é filéu. Agora, o que eu vejo de mais lindo nisso é que 2 vezes Jesus testou Pedro, dizendo, tu me ama, agapau? E Pedro foi sincero, eu te amo, filéu. Na 3ª vez, quando Jesus perguntou, Jesus desceu o nível. Falou, Pedro, tu me ama, filéu? Por quê? Porque Jesus entendeu que até então Pedro não podia mostrar mais do que ele era, porque ele não estava pronto ainda. Um dia Pedro morreria por Jesus.
Um dia Pedro estaria na cruz e Pedro abriria a boca e o soldado diria para ele: o que você quer dizer? Você já foi decretado por Nero, você vai ser morto na cruz. Mas parece que eu vejo Pedro dizendo: não é isso que eu quero dizer. Eu quero pedir para você me crucificar de cabeça para baixo. Pô! Porque eu não sou digno de morrer que nem o meu Senhor. Então Jesus desceu o nível. Se Jesus desceu o nível para a fraqueza das pessoas, como que a gente quer aumentar o nível da decepção das pessoas? A gente fica sabendo das coisas que as pessoas fez, a gente fica sabendo do erro das pessoas e quer tornar o erro das pessoas tão grave que não dá para perdoar. Sabe quem fez isso? Davi. Davi se tornou o nível do pecado de um homem tão grave que ele falou que esse homem tinha que devolver quadruplicado. 4 vezes mais. E ele não percebeu que ele estava colocando sentença nele mesmo. Um dos temas dessa mensagem é essa: devemos tomar muito cuidado para quando pensar em sentenciar alguém, não sentenciar nós mesmos. Porque foi assim que o rei de Israel, se ele aprendeu com muita dor, porque ele mesmo disse em Salmo 119, versículo, se eu não me engano, 74 ou 75, ele diz assim: foi bom ser afligido pelo Senhor. Foi bom ser afligido pelo Senhor, para que eu aprendesse a guardar a sua palavra. Ele disse assim, ó: antes de ser afligido, eu não guardava a tua palavra. Então ele disse que foi necessário ele levar umas palmadas de Deus. O grande rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele percebeu que depois que ele levou uns tabefes de Deus, depois que ele levou umas palmadas de Deus, aí ele aprendeu a guardar a palavra. Se ele aprendeu a guardar a palavra, ele aprendeu a ter misericórdia, ele aprendeu a ser piedoso, ele aprendeu a ser bondoso. Ele aprendeu. Porque antes, quando ele cuidava daquelas poucas ovelhas, ele tinha o coração de pastor, porque ele protegia as ovelhas do urso e o leão. Mas após ele se tornar o rei Davi, ele perdeu o coração que ele tinha de pastor. Porque aí ele pegou uma ovelha do teu rebanho e colocou na frente da batalha para que essa ovelha perdesse a vida. Então você percebeu que crescer dói? E quanto mais crescemos, mais vamos ter responsabilidade. E quanto mais crescemos, mais vamos ter responsabilidade. Davi pecou, Deus perdoou? Perdoou. Mas a espada não saiu da casa dele. Então nós vemos aqui Jesus descer no nível de Pedro. Jesus entendeu e perdoou Pedro, sabendo que naquele momento o que Pedro tinha para ele era aquilo. Então na terceira vez, ele, em vez de falar: Pedro, tu me ama agapau, tu me ama incondicionalmente, ele disse para Pedro: Pedro, tu me ama filéu, teu amor é um amor fraternal por mim, de amizade, de carinho, mas não necessariamente incondicional. Você não está pronto ainda para se entregar para mim. Você não está pronto ainda para morrer por mim. Mas um dia, lá na frente, Pedro disse: graça nos seja multiplicada. Graça nos seja multiplicada
pelo conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Graça, graça, graça não seja multiplicada pelo conhecimento, por conviver com Ele, por sentar no pé dele, por errar quantas vezes for possível, porque com Deus é assim, com Deus nós vamos aprender errando, não existe o bam de Cristo, com Deus nós vamos ter que aprender a perdoar, nós vamos ter que aprender a ter misericórdia, porque Deus vai nos colocar em situação desconfortável, aonde vamos ter que abaixar a bola, aonde vamos ter que quebrar o nosso orgulho e dizer para uma pessoa: eu preciso de você, eu sinto a tua falta, eu preciso te abraçar, eu sinto falta das nossas conversas, eu sinto falta de quando éramos assim próximo. Com Deus vai ser assim, ou nós não vamos ser nada. Então aquele que mais é perdoado, ele mais ama. Por isso que o segredo não é ter problema. Por isso que você não deve ter medo de errar. Porque se você errou tentando melhorar na verdade, porque nós temos um advogado para conosco, Jesus Cristo justo, que quando nós chegamos à conclusão que a nossa bagunça, ela era tanta nossa bagunça, a gente dizia: não tem mais jeito, Deus não vai me amar desse jeito, Deus não vai me receber desse jeito, Deus não vai me perdoar pelo adultério, Deus não vai me perdoar por isso, por aquilo. Aí Deus vem e perdoa. Tecalabá! Aí quando Deus perdoa a nossa bagunça, a gente vai amar. Aí a gente vai se tornar misericordioso. Aí quando alguém precisar da nossa misericórdia, a gente vai abraçar. A gente vai falar assim: não, fica tranquila, filho, fica tranquila, eu vou te ajudar. Nós é da mesma família, nós é da família universal de Cristo, fica tranquila, tamo junto, vamos somar junto. Na minha mesa tem um lugar para você sentar. Mas por quê? Porque quando você estava no caos, quando não havia saída para mim e para você, quando o nosso pecado, para as pessoas que ficou sabendo do nosso pecado, as pessoas elevou o nível do nosso pecado, acreditando que nós não merecia mais ser perdoado. Aí o filho do Zé e da Maria chegou e nos perdoou. Agora você se sente amado. Você sente necessidade de amar as pessoas que te prejudicou. Você sente necessidade de deletar da tua memória o mal que as pessoas te fez e não deletar as pessoas do seu convívio social. Mas porque você errou tanto, eu errei tanto, e Deus veio e nos amou. Você já viu aquele menininho que tá brincando na lama, tudo sujo de barro? Aí a mãe dele vem e pega ele, coloca ele numa banheira, lava ele com um sabonetinho, enxuga ele com a toalha, deixa ele limpinho, cheirosinho. Foi assim que Jesus fez comigo e com você, através do sangue dele. Agora a gente sente necessidade de amar, agora a gente sente necessidade de ajudar alguém, agora a gente sente necessidade de ajudar a melhorar, pegar a bagunça de alguém. Eu vou pegar a bagunça daquela pessoa e vou ajudar a transformar a bagunça dela na história de vida dela. Na história de vida dela. Aí tá lá aquela pessoa, um dia ela tá contando: eu tava numa situação assim, já tava para tirar a minha vida. Aí o irmão Cido chegou e teve misericórdia de mim. Todas as pessoas que eu pedi ajuda bateram a porta na minha cara. Mas o irmão Cido, ele foi um bom samaritano. O irmão Cido me abraçou, me ajudou.
E eu vi o irmão Cido gastando dinheiro comigo, e eu falava assim, como que eu vou conseguir pagar a dívida que o irmão Cido está gastando comigo? No fim de tudo, o irmão Cido ainda me arrumou um trabalho e disse para mim, ó, não precisa pagar 1 centavo. Jesus já pagou por você. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Então, uma pessoa só vai aprender a ter misericórdia quando ela precisar de misericórdia. Ontem, quando eu saía de lá do Monfato, uma senhora estava pedindo uma ajuda financeira. E ali, a qual também o abençoamos, porque nada é nosso, nós apenas administramos o que nós temos. Tudo é de Deus. Deus disse, minha é a prata. Quando Deus disse no passado, minha é a prata, é porque é assim que se referia no dinheiro no passado. No passado, o dinheiro se referia a minha, prata e ouro. Mas hoje, traduzido para os nossos dias, se Deus tivesse falado, se fosse escrito hoje, não seria minha, a prata e o ouro. Deus estaria falando, meu é o dinheiro, meu é o dinheiro, porque era referido prata e ouro no passado, hoje já é referido em dinheiro. Então tudo é de Deus, tudo é de Deus. Tem pessoa que fala, eu ajudei, eu fiz isso para ela, eu fiz isso para ele, e depois ele pisou no meu pé, e depois ele não me agradeceu por tudo que eu fiz. Então foi você que fez mesmo, coisinha. Não foi Deus que te usou. Porque quando Deus usa um cabra para abençoar alguém, ele põe zip na boca, porque ele foi apenas usado por Deus, e ele entende que nada é dele. Mas quando ele começa a falar o que ele fez, que ele ajudou, que ele fez isso, que ele fez aquilo, é porque não é Deus que fez, é ele que tá fazendo. Aí passou uma família diante daquela mulher, e eu vi quando aquela mulher estendeu a mão pedindo ajuda, e essa família me cortou o coração, que essa família nem olhou para a mulher, porque elas observaram que ela já estava ali, e que o intuito dela era pedir uma ajuda financeira. E essa família, bem vestida, com algumas compras na mão, nem olhou para essa senhora. Nem olhou. Então, queridos, nós temos que seguir o exemplo do mestre. Perdão limitado. Se o teu perdão tem limite de perdão, então não é um perdão de Deus. Se o nosso amor é toma lá da cá, então não é de Deus. Olha, eu dou para você, você dá para mim. Eu dou para você, você dá para mim. Jesus, nós não merecia, e ele chegou e se deu por nós. Ele se deu sem nós pedir nada. Nós não falamos, Jesus faz por nós, não. Ele foi lá e morreu por nós. Eu não merecia, você não merecia. Agora quando a gente vê alguém com problema, a gente acha que Deus não deve perdoar aquela pessoa. Eu vi o Jeremias falando uma coisa que veio no meu coração agora. Eu vou falar o que o pastor Jeremias estava falando. Ele disse assim, você não ora para os artistas? Você não ora para a Anitta? Você não ora para a Beth lá? Ele falou, eu oro. Ele fala assim, ô Deus, quando a irmã Anitta vai vir? Está demorando. Quando o irmão Lula vai vir, está demorando. Porque do mesmo jeito que Deus nos perdoou da nossa bagunça, do mesmo jeito que Deus veio por nós, veio para eles também. É por isso que eles é assim, torto, como nós também ainda era torto, e às vezes nós somos ainda. Porque nós somos aquele galinho tão torto, que todo esse tempo na presença de Deus, a gente não deixa Deus desentortar completamente.
Porque Deus, ele quer nos desentortar. Mas a nossa madeirinha é tão ruim que a gente pede perdão. Perdão, Senhor. Pô, a gente vai lá e faz tudo de novo. E agora eu vou falar de outra parte. Eu vou falar de Davi. De Davi. Davi, ele cogitou, ele articulou a morte de Urias. Ele articulou, e depois que ele articulou a morte de Urias, e articulou também, quando ele engravidou Betseba, que parecesse que o filho fosse de Urias. Por quê? Porque quando Urias veio para o palácio, ele pediu que Urias fosse para a casa dele. Porque ele sabia que se ele fosse para a casa dele, chegando lá naquela noite, ele ia se deitar com a mulher dele. E como Davi tinha se deitado naquele dia, um dia anterior, o filho ia parecer que era de Urias. Mas só que tudo que Davi tinha feito escondido, não estava escondido do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque ele é onisciente, onipresente, onipotente. E Deus não deixou Urias ir para a casa dele. Não deixou. Não deixou. E depois que ele veio e mandou tirar a vida de Urias, o profeta Natan veio até ele. E o profeta Natan disse a ele, olha só, mas o que eu vejo em Davi? Muito lindo em Davi. Presta atenção. Davi mantinha o profeta morando com ele. Olha só, presta atenção no que eu estou falando. Você vai manter alguém perto de você para te repreender? Nós não gostamos disso, de ser repreendido. Pois eu tenho o livro de liderança do John Maxwell, Formadores de Líderes. Ele tem esse hábito de manter alguém perto dele para falar a verdade para ele quando ele está errando. Ele gosta que alguém abra o olho dele, que não deixa ele se enganar. E era isso que Davi fazia. Ele deixava o profeta morar com ele no palácio. Quer dizer, ele mantinha perto dele, sabe como chama isso? Gatilho de repreensão. Ele tinha perto dele alguém que repreendia ele quando ele errava. Ele tinha perto dele alguém que quando ele errava dava uns tapas na bunda dele. Que foi o que aconteceu. Quando ele errou, veio o profeta Natan. O Senhor que sabia de tudo que Davi tinha feito. O Senhor que sabe até quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça, e esse fio de cabelo está tudo contado. O Senhor enviou o profeta Natan até Davi. E olha só o que aconteceu. O Senhor enviou, 2 Samuel, capítulo 12, versículo 1. O Senhor enviou Natan a Davi, a qual vindo a ele disse-lhe uma parábola, olha só. A qual vindo a ele disse-lhe, havia 2 homens em uma cidade, um rico e outro pobre. O rico possuía numerosas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha mais do que uma só cordeira, que ele tinha comprado e criado, e que tinha crescido com ele e com seus filhos, comendo do seu bocado, e bebendo do seu copo, e dormindo em seu seio, e a tinha como uma filha. E veio um viajante ao homem rico, e ele não quis tirar das suas ovelhas e das suas vacas para fazer um guisado ao viajante que tinha vindo a ele. Mas sim, tomou a ovelha daquele homem pobre
e a preparou para aquele homem que tinha vindo a ele. Olha só, então se acendeu o furor de Davi de grande maneira contra aquele homem. Porque é assim que acontece com a gente. Quando a gente sabe do mal que alguém fez, a gente se levanta furioso com as pessoas, elevando o nível do pecado delas, do erro delas. Até os líderes, quando os líderes erram, quando os líderes vê o seu liderado errarem, eles querem fazer isso, principalmente os líderes de igreja. Eles querem dar sentença. Eles, veem de usar de misericórdia, eles querem dar sentença. Eles querem deixar fora da comunhão. Eles não oram para os liderados se abrirem. Porque quem está machucado, se é de Deus, vai se abrir. Vai deixar o teu pecado. Mas não, eles querem porque querem dar uma punição. Eu já vi caso de líder ficar sabendo que um liderado pecou através de pessoas. E não foi nem 3 pessoas que a Bíblia fala. E ele, sabendo da decepção do liderado, ele já foi até o liderado e falar: é verdade que você fez isso? Mas quando, às vezes, nós líderes erramos, às vezes tem coisa que é pior do que o liderado fez, a gente não conta para ninguém. Mas só que Deus está vendo. Deus vai vir no nosso íntimo pessoal e vai tratar conosco. E sabe o que vai acontecer? Vamos ter insônia e vamos passar algumas noites em claro rolando na cama. Porque se gostamos de punir pessoas lideradas a qual erraram, mas o mesmo Deus deles é o nosso. Deus vai vir no nosso íntimo para tratar conosco. É assim que acontece. Porque olha aqui, ó, acendeu-se a ira de Davi. Versículo 5, e acendeu o furor de Davi de grande maneira contra aquele homem. Ele disse a Natã: vive o Senhor que o homem fez isso, é digno de morte. Olha só, ele dando a sentença dele mesmo. É por isso que eu falo, nós devemos tomar cuidado para quando pensar em sentenciar alguém, cuidar a não estar sentenciando a nós mesmos. Nós devemos tomar cuidado e quando pensar em estar medindo alguém, em estar julgando alguém, não cuidar em estar sentenciando, em estar julgando, em estar medindo a nós mesmos. Porque quando nós medimos, quando nós sentenciamos alguém, e alguém fica sabendo a nossa fala sobre ele, ele se sente triste. Porque quando alguém erra, ele já está triste por causa do erro. Ele está magoado, está triste porque errou. Está triste. Eles já vão pagar o preço, porque Deus vai perdoar. Mas e o que a gente fez vai vir na conta. Quando todos nós erramos, vamos ser perdoados. Mas o que a gente fez vai vir na conta para nós pagar. Então, quando é os outros, a gente eleva o nível. O nível de erro da pessoa. O que essa pessoa foi fazer? Mas por que ela fez isso? Ela devia ter feito isso. Essa pessoa tem que pagar. Essa pessoa assim, 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 assim. Mas quando somos nós
Quando somos nós que erramos, então nós queremos flexibilizar. Ah, não tem problema não, Deus me perdoa. Deus sabe que eu sou falho. Deus sabe que eu sou falho. Mas os outros também é. E os outros a gente elevou o nível do pecado da pessoa. Que a pessoa não deve ser perdoada. Que a pessoa tem que pagar. Agora, nós caímos em contradição também. E do mesmo jeito que não tivemos misericórdia, o que vem sobre nós é sem misericórdia. Então se acendeu o furor dele e ele disse que esse homem era digno de morte. Ele sentenciou ele mesmo. Depois ele disse no 6, e ele deve pagar pela cordeira quadruplicado, porque fez tal coisa, porque não teve, olha só, porque não teve misericórdia. Hora que ele acabou de falar tudo, então disse Natan a Davi, tu és esse homem. Parece que eu vejo Davi falando, não está mais aqui quem falou. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, olha só, eu te ungi por rei sobre Israel, e te libertei da mão de Saul. Eu te dei a casa do teu Senhor e as mulheres do teu Senhor em teu seio. Por quê? Porque todas as mulheres que eram de Saul, Deus deu para Davi. Depois disto eu lhe dei também casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, eu te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, tivesse desprezo pela palavra do Senhor, fazendo mal diante dos teus olhos? A Urias o Heteu, tu feriste a espada, e tomaste por tua mulher, a mulher dele. E a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Pelo que agora, olha só, ne deplas, a espada não se apartará jamais da tua casa, porquanto me menosprezaste, e a mulher de Urias o Heteu tomaste para que fosse a tua mulher. Assim diz o Senhor, eis que eu levantarei sobre ti o mal da tua própria casa. Olha só, os próprios filhos dele iam se levantar contra ele. Pois as tuas mulheres tomarei diante de teus olhos, e as darei a teu próximo, a qual a vista deste sol se deitará com as suas mulheres. Porque tu tens feito isto em oculto, olha só. Mas eu farei isto diante de todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. E Natã disse a Davi, também o Senhor perdoou o teu pecado e não morrerá. Ele não morreria, mas seria provado que ele ficaria só o pau da rabiola. Ele não morreria. Mas assim como ele foi sem misericórdia, ele não teve misericórdia de Urias. Os problemas viriam sobre ele sem misericórdia. Os problemas viriam sobre ele sem misericórdia. Você está entendendo? Por isso que é melhor perdoar. Por isso que é melhor sofrer o dano. Use quando você estiver sofrendo dano. Quando você estiver sofrendo afronta. Lembre que esse é o Evangelho. Lembre que foi o que Jesus falou. No mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo.
Porque foi esse mundo que crucificou o nosso Jesus. Se Jesus está dizendo que eu e você vamos ter aflição nesse mundo, se Jesus ele disse, se a mim perseguiram, a vós também perseguirão, não rebata a afronta, aceite a afronta, perdoa, aprenda a pedir perdão, aprenda a amar, mas não revide, mas use as afrontas como incentivo para você se entregar completamente à vontade de Deus. Porque, às vezes, querido, como somos perseguidos, como somos desprezados, quando somos excluídos, fiquemos tristes. Fiquemos tristes. Mas isso mostra que estamos no caminho certo. Isso mostra que estamos no caminho certo. Seja bobo. Paulo diz que quem quer ser sábio nesse mundo, faça-te de louco, de bobo. Enquanto as pessoas te afrontem, enquanto as pessoas mostram para você que elas estão cheias de ira, mostre que dentro de você tem perdão. Mostre que dentro de você existe amor para amar aquilo que não é amável, para perdoar o imperdoável. A paz, ela é muito cara. Eu vou repetir. A paz, ela é muito cara para você trocar ela por coisa que não tem, não vale nada, não vale nada, não vale nada. Mas lembre da misericórdia. Lembre da misericórdia. Porque se eu uso essa palavra sem misericórdia, se parece que é eu que morri na cruz, por isso estou usando a palavra sem misericórdia. Um dia eu vou precisar dessa misericórdia, pode ter certeza. Um dia eu vou precisar dessa misericórdia e eu vou entender o que é misericórdia. Se eu estou sentenciando as pessoas, pode ter certeza que eu estou sentenciando a mim mesmo. Se o homem segundo o coração de Deus, se o grande rei Davi, a luz de Israel, ele aprendeu com dores. Ele aprendeu com dores. Não somos nós que vamos aprender de forma diferente. Olha o que Davi diz em Salmo. Deixa eu capturar aqui para nós terminarmos. Olha o que Davi diz em Salmo 119. E versículo 71, olha o que Davi disse. Olha no 71, foi bom para mim ter sido aflito, para que viesse a aprender o seu estatuto. Então a correção e a disciplina fazem com que a Bíblia seja mais preciosa e a vida mais frutífera. São úteis instrutores da Bíblia. Olha o que ele disse ainda. Depois ele disse assim no 72, ó, melhor para mim a lei da tua boca do que milhares em ouro ou prata. Fosse escrito no dia de hoje, ele ia falar, melhor é para mim a lei da tua boca
Melhor para mim a tua palavra do que dinheiro. É o que ele ia falar se fosse hoje. Olha o que ele disse no versículo 65. Fizeste bem ao teu servo, ó Senhor, conforme a tua palavra. Porque quando Deus começa a colocar nós na palavra, parece que Deus está fazendo mal para nós. Parece que Deus está nos fazendo mal quando Ele está nos tratando na palavra. Mas depois, nós vamos aprender que Ele é um bom pai que está corrigindo o teu filho. E olha o que Davi diz no Salmo 119, versículo 67. Antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora tenho guardado a tua palavra. Quer dizer, antes de ser afligido, ele não tinha misericórdia. Depois que ele se tornou rei, ele tinha cabeça de rei, mas não tinha mais coração de pastor, porque a própria ovelha que ele protegia quando tinha coração de pastor, ele mandou pegar uma e matar quando ele tinha cabeça de pastor. Então, antes dele ser afligido, ele andava errado, ele não tinha misericórdia. Mas depois que ele foi afligido, depois que ele precisou da misericórdia, ele aprendeu o que é ter misericórdia. Ah, mas eu sou assim mesmo. Comigo é assim mesmo. Ah, Deus vai te ensinar então. Se prepare para precisar da misericórdia. Comigo é assim, bateu, levou. Bateu, levou. Comigo é aqui, toma lá, dá cá. Se me abençoar, eu abençoo. Mas se me amaldiçoar, eu amaldiçoo também. Ah, você vai aprender o que é misericórdia e não é de uma forma muito boa. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Porque não existe diploma na fé. Mas com Deus nós vamos aprender errando. Deus abençoa, queridos. Compartilhe essa palavra, se ela foi boa para você. Repete comigo assim, ó. Deus quer te abençoar. Senhor Jesus, fortalece, enquanto me empenho em ser mais parecido com o Senhor. Sincero, honesto e confiável. Obrigado por me sustentarem, enquanto vamos alcançando o seu padrão. Fui. Até a próxima live.